De volta com Manhã Boa Nova, e a Mundo Maior traz nesse mês o kit Kardec com a camiseta de Allan Kardec, mais o livro A Gênese, a primeira edição autêntica. Então, vista aí a camisa do Espiritismo e esclareça sua mente com os ensinamentos do codificador da doutrina espírita. É só você acessar o site mundomaior.com.br para garantir o kit Kardec com a camiseta, mais o livro A Gênese, que é a primeira edição autêntica aí. Acesse o site, é isso aí. Vamos com a Eliette Ribeiro, a segunda parte da entrevista com a doutora Patrícia Valéria e o tema aleitamento materno. Acompanhei. Entrevista com Eliette Ribeiro. O Ministério da Saúde, o período recomendado aí de amamentação é de no mínimo 6 meses, né, de forma exclusiva. Depois já inicia a introdução de alimentos mais sólidos. E nesse primeiro instante do aleitamento materno, já acontece essa fase do desenvolvimento dos dentinhos do bebê? Já é favorável esse aleitamento materno, diferente da introdução da mamadeira, de repente também a chupeta? Sim, são aspectos bem diferentes, tá? Essa amamentação por 6 meses exclusiva, o bebê não precisa tomar água, suco, chá, nada. O leite materno é um alimento vivo, ele é completo. E aí ele traz de ordem funcional mesmo. Não precisa se preocupar com a parte de cárie, tudo isso ele vai ser completo. E aí a gente vai ter um desenvolvimento, nem chupeta, criança que amamenta por mais de 6 meses, ela não tem a necessidade de usar chupeta, de usar mamadeira. Após esse período, quando começa a desenvolver os primeiros dentinhos, e aí ele pode começar a ter outras alimentações complementares. E, doutora, com relação à escovação do bebê, com o início dos primeiros dentinhos, já é importante iniciar essa limpeza bucal? Corretamente, é muito importante. Enquanto os dentes estiverem nascendo, que é a chamada erupção dos dentes, aí é ideal que use a dedeira, sem pasta de dente. Não precisa usar enquanto estiver nessa fase de erupção. E quando os dentes estiverem mais completos, formando todo o arco após 1 ano de vida ou 12 meses, aí pode se introduzir um mínimo de pasta de dente com flúor. Mas é assim, pouquíssimo mesmo, somente para poder fazer a aplicação da pasta na escova. Aí a gente já deixou da dedeira e passou a usar escova de dente de acordo com os fabricantes, de acordo preconizado para a idade, meses do bebê. Nós estamos aí no Agosto Dourado, que é chamado aí de Semana Mundial de Aleitamento Materno, também Dia Nacional da Doação de Leite Humano. Doutora Patrícia, para as mães que ainda têm dúvida, né, as futuras mamães que têm dúvida se devem ou não realizar a amamentação, né, qual a orientação que a senhora daria? Eu acho que a amamentação ela não precisa não ter nem dúvidas, porque é uma situação fisiológica do organismo da mulher. Né? Quando ela recebe esse dom de ser mãe, para ela poder alimentar mesmo o seu filho, ela dá continuação da vida da criança. Então, é muito importante que a mãe consiga amamentar, que ela faça o máximo que ela puder de doação dela mesma para ela poder amamentar. No início, amamentar não é flores, é muito difícil, né? Ocorre uma transformação no organismo da mulher, ela passa a ter outras responsabilidades, uma vida que veio a partir dela. Então, ela vai precisar um pouco mais de esforço, um pouco mais de informação sobre conversar com obstetra, receber orientações com enfermeiras preparadas. O aleitamento, ele é uma forma natural, a gente não tem nem que pensar. E para aquelas mamães que não têm oportunidade do aleitamento, existe o banco de leite.
ele também pode colaborar com o leite materno na formação da criança. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Agradecendo aí a participação da Eliette Ribeiro, pessoal de Mogi das Cruzes, né, que nos acompanha aí em TV aberta. Vai ter espetáculo espírita neste final de semana, dia 9 às 18 horas. Ingresso aí R$50. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova vai pagar apenas R$20 para assistir A Minha Vida Após a Morte, um espetáculo baseado em fatos que podem ser reais. Essa é a divulgação do espetáculo. Conta 3 vidas que se encontram e se entrelaçam em 3 diferentes épocas no Teatro Vasques, Rua Doutor Correia 515, no centro da cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Informações e reservas 0 operadora 11 2359 2133, uma realização Carruagem Dourada Viagens e Eventos. Os documentos dos arquivos nacionais e da Biblioteca Nacional da França e outras evidências provam que as 4 primeiras edições de A Gênese são idênticas à primeira. E buscando trazer a público os textos originais de Allan Kardec, a Fundação Espírita André Luiz lançou A Gênese, que é a primeira publicação brasileira da obra original. Para você garantir, é só acessar mundomaior.com.br ou você pode ligar para 0 operadora 11 4966 5775. Lembrando que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm um desconto especial para nós podermos aí estudar um pouco mais a doutrina espírita através da Gênese, né? Por que tem essa importância e é importante estudar o espiritismo, né, Miriam? Bom, de uma forma geral, é importante estudar tudo aquilo a que você se interessa, né? Porque, de uma forma geral, as pessoas podem achar que... tem gente que eu chamo de gente que esquia, né? Passa por diversas coisas e não se aprofunda. E se alguém tem realmente um interesse em se transformar, é necessário que faça de fato um estudo. Então, não é só na doutrina espírita, mas em se tratando disso, que a pessoa entenda, compreenda, saiba os caminhos, que ela seja honesta, né? Que ela mergulhe num ensinamento profundamente. Isso é o básico, né? Para tudo. Vejam aqui o Adilson, que entende de tudo. Adilson estudou muito, muito. É um estudioso, né, Adilson? É verdade, Adilson, é verdade. Que é isso? Ele é, sim. Fala aí, Palermo, é ou não é? Não precisa nem de livro, não, né? o cara é. Vem tudo da cabeça. Não é isso não. Não, Miriam, você falou que surfa por aqui, por ali, são aqueles que se tornam especialistas em generalidades. Quando se tornam. Quando se tornam. Isso, não ouviram falar só, né? Olha a importância de estudar a doutrina espírita. É se permitir buscar o consolo, o esclarecimento, né? Vamos recordar que o Espírito de Verdade disse: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. E depois, instruí-vos. Está aí o segundo, né? Se a doutrina, e como nós sabemos, a doutrina é o cristianismo redivivo, é a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus, se nós pegássemos toda a mensagem, espremêssemos, sairia dali o quê? Amor. Normalmente em palestra a gente pergunta, né? Posso fazer um resumo de tudo que Jesus falou? Eu não sei até que horas vai, né? Mas dá para resumir em 4 letrinhas. Amor. Pronto, está resolvido. Então, entender Jesus, a doutrina nos mostra isso, para entendermos, nós já estamos no primeiro ensinamento, que é amar. Agora, é preciso se instruir, é preciso buscar, é preciso conhecer, porque senão nós acabamos, mesmo dentro daquela ideia que a doutrina espírita nos traz tanta coisa e traz, muitas vezes nós ficamos apenas no verniz, ficamos apenas na superfície. Vamos recordar que Jesus, há 2000 anos, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se perguntarmos o que é caminho, as pessoas não saberão exatamente dizer. Caminho é compreender, é ver o que ele deixou há 2000 anos e que continua nos deixando nos dias de hoje e nos deixará por todo sempre. Porque Jesus conversa conosco em cada situação, em cada momento, em cada episódio, através de todas as pessoas.
Portanto, eu preciso compreender cada vez mais esse caminho. E é tão bonito quando a gente vai compreendendo e se aprofundando com o objetivo de viver, tentar viver o máximo que podemos desse caminho. Porque se não vivermos esse caminho, fica tão difícil construir essa verdade. Sim. A gente recebe, às vezes, muitas perguntas do pessoal que está chegando na doutrina espírita, conhece a TV há pouco tempo, a rádio. Qual seria a melhor maneira de começar a estudar o espiritismo, Miriam? Bom, a melhor maneira é a sua postura diante dele. Antes de qualquer coisa, se você... Isso está escrito ali, Allan Kardec escreve. É bom que você seja sério, perseverante, que você clame, assim, que você seja livre para fazer isso, que ninguém está te obrigando a nada, né? E que você busque, esteja atento aos resultados disso. Eu acho que tem uma coisa interessante, assim, ouvindo o Adilson falar, me lembrou a ideia de que muitos podem procurar o consolo somente. Consolo tem, gente. Consolo tem. Vocês sabem que dá muito alívio, muitas coisas, entender, saber, ter a expectativa de... É maravilhoso. Mas o Espiritismo também oferece lições, trabalho, buscas pessoais que precisam ser realizadas passo a passo, né? A reforma íntima, né? Com grandeza e objetividade, porque é isso que vai mudar o mundo, não tenham dúvida disso. Então, antes de qualquer coisa, a maneira tem que vir de dentro, é uma maneira pessoal, uma maneira séria de ir buscar isso. E depois você pode, com alguém que esteja... É que às vezes a gente fala, ó, a ordem dos livros é essa aqui, o melhor é isso daqui, mas nem sempre acontece, às vezes aparece, cai no seu colo. Um livro, alguém trouxe, o irmão de não sei quem falou, e você pode respeitar isso porque é um chamado. Não dá para padronizar. Não precisa. Acho que tem uma ordem, sei lá, de complicação, porque não é nem uma ordem do que foi feito, não é uma ordem histórica que vai dirigir isso. Então, muitas vezes, o seu sentimento, o seu momento, a sua abertura para um determinado tema leva você a buscar um dos livros como se fosse um chamado. E aquilo é o seu número, tem que respeitar. O que você acha, Deus? Quando você disse que na doutrina as pessoas vão em busca do consolo, isso acontece com muita frequência. Só de consolo. Só de consolo. E o que acontece? Se eu vou apenas em busca de um consolo, vamos imaginar que eu tenha um problema no fígado em razão de bebida, né? Eu vou em busca de um consolo. E eu recebo ali uma ajuda, daqui a pouco eu estou me sentindo melhor. Por não ter buscado um entendimento, na hora que eu sentir um alívio naquele mal que eu carrego no meu fígado em razão da bebida, eu saio de lá. Eu rapo. E vou comemorar, vou beber. Por quê? Solucionou meu problema. A doutrina nos permite o consolo, nos dá o consolo, mas nos dá, acima de tudo, a oportunidade de nos tornarmos médicos de nós mesmos. Aí é que é a beleza. Eu vou olhar para mim mesmo. Então, eu vou buscar a solução e a solução definitiva, de acordo com o meu empenho. Então, para começar o estudo da doutrina, para se interessar, eu diria que, primeiro, repare na sua própria vida. Como que tem sido a sua vida, né? E depois, descubra a forma como você vive e os acontecimentos ao seu redor. Vai chamar a atenção. Como que eu estou vivendo? Isso provavelmente aconteceu com o próprio Paulo de Tarso, né? Há 2000 anos atrás. Quando ele via a situação junto a Abigail, né? Toda aquela situação dolorosa, ele foi observando aquilo. E aí nós vamos perceber que você pode e merece viver melhor. Melhor do ponto de vista da alma espiritual. E aí, então, decidir ou não, depende dessa avaliação, decidir por trabalhar para essa modificação. E aí a doutrina está de portas abertas, sempre esteve. Então, de nada adianta se eu for, não resolveria assim a rigor. Eu ser um aventureiro que entrei e falar, deixa eu ver se melhora. Aí eu fico no fenômeno.
Eu vou ficar nos acontecimentos. Então, analisa, veja a sua vida, como está acontecendo, o que te incomoda, o que pode melhorar. Você merece estar melhor e você tem capacidade de fazer melhor na sua vida. E aí, a doutrina, sempre de portas abertas, te dá a oportunidade de encontrar, desde que você se esforce. Porque a doutrina, ela não impõe nada, ela expõe. E aí eu vou ver qual o melhor caminho a ser seguido. Então, eu acho que, para começar, faça esse balanço, verifique. E aí você vai com muito mais vontade. Agora, para começar esse caminho, Miriam, seria mais indicado a pessoa ir para um curso de doutrina, ou era ler as obras básicas, mesmo que sozinha, ou Evangelho no Lar? Qual que é a melhor forma? Você tem alguma outra aí? Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior? Rádio Boa Nova, Mundo Maior, o caminho do autotransformação. Não, ok. Eu acho que tem vários caminhos e eu respondo da mesma forma. Cada caminho é um caminho. Eu acho que quando você começa um estudo, eu conheço gente que ganhou um livro, abriu o livro e foi. Devorou, aquilo entrou e precisou de alguém para uma orientação. E conheço gente que nunca viu nada e buscou o cursinho direitinho, legal, ali certinho, já com a orientação. Então, Cada caso é um caso. Eu acho que não tem uma coisa de praxe. Acho que ambas correm junto, não tem problema nenhum. O que eu entendo é que a pessoa precisa estar aberta, ela precisa ouvir o chamado. Isso é o mais importante, porque se ela ouvir o chamado, ela vai encontrar o caminho lhe será dado tranquilamente. Tem que tomar cuidado com essa questão do chamado, viu? Porque o público jovem entende de outra maneira por causa dos filmes aí de terror. O chamado. Gente, ele quer me quebrar. Não é possível que alguém vai confundir o chamado com o chamado O que eu interno, mais gosto é a chamado cara de dela. Cristo. Olha lá Não, como fica. Você não vai sair da tela, né? Ir pra casa da pessoa, não, né, Miriam? Eu vou te contar. Já né? pensou? Tocando o telefone. Trim. Que medo. Qual livro você destacaria aí? Dos Ah. que você já leu, que é bacana a pessoa ler? Ai, você sabe que a primeira coisa que eu li, a primeira coisa, só Deus sabe por quê, foi o Abismo. A primeira coisa que Começou? chegou na minha mão, eu me lembro, meus cabelos ficava pior, não ficava igual do chamado, ficava pra cima, assim. Eu ia lendo aquilo e eu não parava, e aquilo me absorvia, e eu, parte da minha alma, entendia aquilo profundamente, eu sabia o que era, mas foi chocante. Isso foi a minha introdução leve. Levíssima, Aham, básica. Foi por aí. Não recomendo, tá? De cara, não façam isso. Eu tenho gente, assim, que eu acompanhei, que leu André Luiz, né? A historinha dele, quando ele encontra a mãe. Ficou horrorizado. Imagina o Como abismo. que ela não abriu o braço, não foi tocá-lo, abraçá-lo. E eu pensava, E eu que te introduzi, eu que tinha dado uma pessoa, eu falei, eu vou te dar um abismo, você vai ver o que é dor de as coisas não serem como a gente esperava. Então, eu sei lá. Tem aí as regras básicas, né? O livro Começou dos bem, hein? espíritos e tudo mais, você pode ir conhecendo o funcionamento. Mas, para mim, não foi assim, não. Para mim foi... E você, Adilson? Eu posso falar Caminhando com Jesus na Galileia? Pô. Pode ser. É um livro Serve. fantástico, gente. Bem Excelente. preparado. Eu tô com muita vontade de ler. Oh, Tô mesmo. fico honrado. Mas eu começaria, para mim, porque eu vou muito para esse lado de Jesus. Né? Para mim, me toca demais, toca demais. Eu começaria com o Evangelho. Para mim toca, né? Tanto que na minha casa espírita, nós temos uma introdução, que é o primeiro ano, e aí nós colocamos no segundo ano exatamente o Evangelho, porque o Evangelho toca o coração. O Evangelho, falar de Jesus, Jesus é Jesus para qualquer lugar. Né? Esse Jesus une as pessoas. E quando nós começamos com o Livro dos Espíritos em seguida, o grupo está tão mais homogêneo, tão mais ligado em Jesus, que as coisas acontecem de uma forma serena, tranquila. Eu começaria com o Evangelho segundo o Legal. Espiritismo. Bom, cada um vai encontrando aí a sua
sua área, né, que você mais gosta e vai se afinizando aí com alguns livros da temática espírita. Quase 10 da manhã, né, Vanessa? Quase. Vamos embora comer aquela feijoada agora. Boa feijoada Eu tô para com você. fome. Obrigada, Dilson. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Cláudio. Valeu. Prazer, Miriam. prazer também. Mesmo, viu? Obrigada, Miriam. Obrigada a todos, obrigado pelo convite. Um beijo e independência para nós. Para todos nós. Isso aí, continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Bom feriado. Vamos embora, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.